Shalom a todos. Então, o nosso trabalho de não fazer Lashonará e fazer Shmirat Lashon, nós temos já muito bem entendido que é pensamento, fala e ação, não é mesmo? Então, nós temos lá o nosso hardware e o nosso software. Nós temos o cérebro que vai comandar todas os nossos membros, os nossos sentidos, né? Vai mandar as mensagens, vai organizar as coisas para nós. Mas antes do cérebro nós temos um software, não é mesmo? Porque o nosso cérebro, ele é um hardware. A gente fica pensando, o cérebro pensante e tudo mais, ele é o software. Não, ele não é. Ele é físico, né? O nosso cérebro é físico. Isso nós podemos ver até mesmo porque os animais também têm cérebro. Mas e a nossa mente? Onde é que ela fica ali? Então nós nascemos, nós temos uma mente, ela está aparentemente limpa ali, ela está aparentemente, um chip virgem, não é? Então nós temos o nosso pensamento. O pensamento vai para onde primeiro? Nós não temos que ter uma mente limpa, né? Este lugar vazio para começar daí a memória no nosso computador, no nosso cérebro ser preenchida. Então nós temos a nossa mente. A nossa mente é a parte superior de tudo isso. A nossa mente é aquilo que nós podemos dizer assim, é uma das partes da nossa alma divina, não é? Então nós temos ali a mente, ela vai passar o conhecimento, não, mas ela vai passar o controle, as diretrizes para o nosso cérebro. O nosso cérebro vai organizar isso e mandar para todo o resto do nosso corpo. O nosso organismo, como é que ele funciona, como é que nós pensamos, ele vai concatenar essas coisas. Então o que tem que estar limpo em nós, puro em nós, é a nossa mente. Quando nós tentamos purificar o nosso cérebro, não é exatamente o cérebro que nós queremos purificar, mas é a nossa mente. Quando a gente entende assim, a gente vai compreender que não é o que nós pensamos, porque o que nós pensamos não há um controle ali, nós não temos controle do nosso pensamento, a não ser que você seja aquelas pessoas que fazem aquelas meditações maravilhosas, já faz isso há 500 anos e consegue controlar, mas então nós não conseguimos controlar a grosso modo, de maneira geral as pessoas, o nosso cérebro. Então não importa se nós conseguimos ou não, o que importa é o que nós permitimos que fique ali. Então, quando o pensamento vem, nós o rebatemos, né, com um antídoto, com o pensamento contrário, com o pensamento bom, com o pensamento de gratidão, com o pensamento de bondade, sei lá, de coisas boas, quando o pensamento não é bom. Então, o que interessa é aquilo que nós não deixemos que fique ali no nosso cérebro, não é? Então, a nossa mente é que deve ser purificada. Então, nós temos a mente. Aí ela vai mandar para o cérebro. Aí sim vem os pensamentos, né? Organizados ou não ali. Devem ser organizados. Então, pensamento, fala e ação. Mas entre a nossa cabeça, entre o nosso cérebro e todos os nossos membros, ou a nossa mão, que vai simbolizar as ações. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, o totafote, né? O judeu coloca na cabeça com uma caixinha, né? Com pergaminho lá dentro e tudo. Ele vai ter uma conexão com o coração, né? Com o coração, com a outra caixinha aqui. Então, o tefilim, ele vem, ele vai enrolar no seu braço aqui como uma bobina que chega até a mão. E a mão vai simbolizar a ação. Mas quando nós olhamos para o corpo humano, nós percebemos que nós temos os olhos, que nós temos o nariz, que nós temos a boca, que nós temos os ouvidos, antes de chegarmos, né, anatomicamente falando, no coração, no braço e a mão, que significa ação. Então, nós já sabemos que nós com a boca, nós não podemos fazer lachonará, mas também já aprendemos que não podemos fazer com o pensamento, não é? Porque isso acaba virando palavras e palavras acabam virando, se transformando numa ação. E que as palavras que saem da nossa boca são uma flecha bumerangue, elas saem, não voltam mais para dentro da nossa boca. Elas voltam como um bumerangue, nos atropelando, nos decapitando. Então nós não queremos ter o mérito negativo das pessoas para nós não queremos mandar os nossos méritos positivos para as pessoas, nós queremos que todos cresçamos juntos, então nós estamos evitando fazer lachonará com a boca. Mas aí você percebe que
Você pode depreciar com a boca, você pode prejudicar, deixar aquela poeirinha que prejudica todo mundo, enfim, já entendemos aqui, né, sobre isso. Mas e aquilo, eu te pergunto, que entra pelos nossos ouvidos? Já não é mais aquilo que sai da nossa boca, mas aquilo que entra pelos nossos ouvidos. Será que é lachonará ou não é? Porque lachonará, quando a gente fala em lachona, a gente imagina a nossa língua, não é? A nossa boca ali falando, mas a nossa língua nervosa. Mas nós também sabemos que a expressão lachonará não significa só língua má, mas significa maledicência, não é? É um significado inteiro da expressão toda. Então, nós vamos ter que dar uma olhada para isso. Hoje nós entramos na sessão 3. Sejam todos bem-vindos, Boker Tov, Tzaharem Tovim, Erev Tov, Laila Tov, nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon, eu estou nos caminhos da Torá, espero que você também. Eu estou, às vezes dou umas desviadas, mas eu vou lá, corrijo, volto e tudo mais. E assim quero que seja vocês, nós estamos aqui num treinamento. Então, nós estávamos na sessão 2, lá da fala crítica construtiva, lembram? Pois é, agora nós entramos para a sessão 3. E a sessão 3, pasmem vocês, o título é Dando Ouvidos ao Lachonará. Então, quer dizer o seguinte, não é só o que nós falamos, mas é aquilo que nós ouvimos. Porque quando nós entendemos que a mente capta tudo que existe ao redor e ela manda para o cérebro, que é matéria, né, que é físico, que é o hardware, ele é que vai organizar essas coisas. O que é que esta mente, o que é que nós queremos que esta mente mande para esse cérebro? Né? Nós vamos ter desejos, nós vamos ter vontades, nós vamos ter sentimentos, várias coisas, e tudo isso está interligado, nada está separado como aparentemente parece. Aparentemente parece, não está separado. Nós é que vamos controlar, organizar, dar prioridade. E quando nós falamos de prioridade, nós estamos falando de subjugar aquilo que nós chamamos de alma animal, a alma divina. Tudo em nós é divino, porque nós sabemos que Deus é o Criador de tudo, seja dos sentimentos bons, seja dos maus, seja do bem e do mal, né? Seja do certo e do errado. Tudo é criação da mesma fonte. Isso faz com que nós entendamos uma parte, um sentido aqui do monoteísmo. É unicamente um. Então, quando nós pensamos em partes separadas de nós, a gente imagina uma alma animal desejando, fazendo coisas erradas. E uma alma divina toda certinha, perfeitinha, que quer corrigir, o que quer dominar esta alma animal. Nós não vamos dominar, nós vamos subjugar, nós não vamos aniquilar a nossa alma animal, que faz com que nós estejamos neste mundo da ação, né? Nós vamos subjugá-la, nós vamos corrigi-la e nós vamos discipliná-la, para daí sim a gente continuar esse trabalho de elevação, que não é sozinho, que não é individual. Não pensem que a redenção é uma coisa individual, a redenção é algo coletivo. Então nós dependemos dos outros também, para que todos entendam e treinem a mesma coisa que nós. Bom, então lá estamos nós com a nossa mente purificada, o nosso cérebro mandando as coordenadas para todo o resto. De repente, no meio do caminho entre o cérebro, o coração e a ação e a boca e tudo mais, nós temos ouvidos, ou melhor, nós temos orelhas, porque hoje se chama orelha, não se chama mais ouvido. Eu já falei para vocês isso, a medicina mudou o nome, não sei porquê, mas mudou. Então nós temos as orelhas, que está no meio do caminho, nós escutamos. Nós vamos entender hoje, nesse título do dia 91 de não fazermos lachonará e fazermos shmirat lashon, a primeira parte da sessão 3. A sessão 3 é dando ouvidos ao lachonará. A primeira parte, o subtítulo é proibições e diretrizes. Ele vai dizer as proibições e ele vai indicar as diretrizes. E nós vamos começar a entender uma nova etapa. Por quê? E mais profunda, não é? E mais difícil até. Mas agora nós temos mais material. Nós temos 91 dias, né? De tudo que nós aprendemos, do como falar, de como não falar, de por que falar, de por que não falar, e tudo mais. Nós viemos trabalhando isso. É uma somatória.
Cada dia do trabalho do Hafetz Haim é uma somatória do que nós aprendemos. Então nós vamos somar, nós estamos mudando de fase, né? Estamos passando de ano. Eu espero que nós estejamos passando de ano. Esse dia 91 diz respeito ao 1 de Tevet, lá do primeiro ciclo que começa em Tishrei, e 2 de Tammuz, do segundo ciclo que começa em Nissan. Eu quero lembrá-los que este livro é do senhor Shimon Filkeman e do senhor Yitzhak Berkovitz. Eu nunca falo, né? Acabo esquecendo de atribuir aqui a fonte, porque eles pegaram juntos, os dois, e compilaram e organizaram. Eles foram aqui eles não foram exatamente o cérebro, né? Porque o cérebro é o Hafetz Haim, a mente também é o Hafetz Haim, mas eles organizaram isso e nos trouxeram as proibições, nos trouxeram o que é o Lashon Hara, o trabalho do Hafetz Haim, uma vida inteira, sobre como ter a boa fala e tudo mais, e depois sobre o Sefer Shmirat HaLashon, as diretrizes não só, né? Mas aquela parte filosófica, os exemplos, para nós colocarmos na nossa vida prática. O Hafetz Haim viveu há mais ou menos uns 100 e poucos anos, 100 anos atrás. Então, é claro que não é exatamente a mesma coisa, mas nós vamos ver, como a gente já está vendo desde o primeiro vídeo, que o ser humano, ele repete, né? Ele repete as bobagens, ele repete os chororôs. Nós somos repetitivos, não é? E esse é um bom motivo para nós entendermos por que nós temos que repetir os 178 dias. Quando termina, nós começamos de novo e começamos de novo, né? Porque nós precisamos repetir as coisas boas, assim como nós fazemos as bobagens de repetir as ruins, né? O ser humano é um ser dinâmico, mas é um ser que repete algumas coisas, quase todas. E uma delas, a mais importante, é a comportamental. O nosso comportamento é repetitivo. Então eu vou ler aqui a máxima do dia. Não devemos nunca elogiar excessivamente os nossos semelhantes, pois os elogios sempre levam às críticas. Nós já falamos sobre elogios levarem às críticas, ou elogios não fazerem bem, não serem muito apropriados em determinados momentos, em vários outros dias. Nós vamos entrar nessa parte mais profunda um pouquinho depois. Agora nós vamos ver o ensinamento do Hafetz Haim, mas nós vamos entender outra ótica sobre não elogiar excessivamente uma pessoa ou um concorrente e tudo mais. Nós vamos entender aqui. Então, o subtítulo do dia 91, de não fazer Lashon Hara e fazer Shmirat HaLashon, que agora nós colocamos os ouvidos no meio de campo, nós colocamos as orelhas responsáveis por muitas coisas, quer dizer, ela não é tão responsável, porque ela foi feita exatamente para escutar, não é? Olha só o Shema, que maravilha. Então nós vamos escutar, mas quando nós escutamos, quem registra o que nós escutamos é o cérebro. E para o cérebro, saber o que escutar e fazer a coisa certa com aquilo que escutou, fazer uma peneira do que presta e do que não presta, nós precisamos de uma mente pura, né? Aqui nos dois sentidos, uma mente pura e uma mente limpa, né? Limpa é quando ela está tranquila, clara, e pura é quando ela pensa, quando ela puxa ali coisas que são edificantes e não coisas que são, que rebaixam, que diminuem, que nos prejudicam. Então, nós vamos entender isto hoje, tirando os óculos e também fazendo a bênção da água, que sim, é outra coisa que nós precisamos repetir. Para ficar que nem um papagaio, não, porque o papagaio não faz bênção quando vai beber água, é para nós internalizarmos, não esquecermos, realmente internalizarmos a importância que é abençoar o fato de Deus ter nos permitido ter esta nutrição, esta hidratação ou este prazer com algum ingrediente, alguma comida, alguma coisa que é dele. Então nós sabemos que tudo é dele, depois que nós fazemos a bênção continua sendo dele, mas nós temos a permissão de usufruir deste bem. Então vamos fazer a bênção da água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nihya bidvaro. Eu acabo falando bem rápido porque eu quero que os vídeos fiquem menores, mas é quase que impossível, porque o canal não diz respeito de vídeos para angariar gente, vídeo, não. A gente angaria as pessoas, mas é estudo.
Então, quando você vai estudar algo, vai ser aquela pessoa que quer realmente sentar e estudar algo. Não é assim, de qualquer maneira. Por isso, eles acabam sendo cumpridos. Eu fico me explicando, me justificando, não faço vírgulas, tenho sede. Vamos começar então. Quando ouvir é baixeza. Veja que o título, assim como a máxima, toda vez as máximas aqui, elas já dão uma aula pra gente, já dão uma aula. Aí você chega no subtítulo, pronto, mais uma aula. Quando ouvir é baixeza, ele já nos demonstra que ouvir pode ser uma coisa bem boa, né? Você ouvir um eu te amo, principalmente quando esse te amo, ele vem com outra palavrinha depois, ele é assim... Eu te amo, mamãe. Ai, que delícia que é escutar eu te amo, mamãe. Sabe quando um filho diz que nos ama? Como você é legal, como o dia está lindo. Essas são coisas boas que nós queremos escutar. Mas e quando escutar é baixeza? Agora é que são elas, porque agora é que nós vamos parar a nossa cadeira de pensar e vamos trabalhar isso. Não é? Então não é só o que sai pela sua boca, não é só o que você não conseguiu travar, frear, não é só o que você não conseguiu deixar que ficasse no cérebro, não é? Não é o que você pensa, a tua falta de controle, é o que você permite que fique ali e que prolifere. Então, e aquilo que nós escutamos também. Então, quando ouvir é baixeza, falar lachonará não é apenas um ato de baixeza que não corresponde à imagem divina com a qual o homem foi criado, como também é baixeza ouvir alguém falar lachonará. A Torá ordena, não aceites falso testemunho. Aparentemente, o Hafetz Haim considera que só prestar atenção a lachonará equivale a dar-lhe algum tipo de crédito e, portanto, é uma violação desta proibição. Eu não posso aqui repetir todos os outros vídeos, né? Todos os outros ensinamentos, todo o livro inteiro, todos os outros dias, mas então nós vamos ter que dar uma pincelada para lembrar aqui, ó. Falar lachonará não é apenas um ato de baixeza que não corresponde à imagem divina com a qual o homem foi criado. Quando você fala lachonará, você acaba desrespeitando até esta parte da criação de Deus. Nós somos a imagem e semelhança, não é? A boca não é um poder, a boca não é um dom, a fala não é um dom como as pessoas dizem, ou um talento, não é? Ela é um potencial, ela é um atributo que Deus dá para o físico aqui, né? Nós não temos o poder da fala, nós temos o potencial, nós falamos, nós somos seres falantes, né? E isso nos diferencia. Mas o que é que nós vamos falar e por que é que nós falamos? Porque quando Ele nos criou, Ele também colocou em nós, de maneira maravilhosa e bondosa, o livre-arbítrio, não é? Porque se nós formos falar de fala, au, 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 miau, 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 talvez seja uma fala. Nós não sabemos se eles estão se entendendo. Muito provavelmente eles estão. Então, a não ser que você seja versado, aí sim, no dom, no conhecimento da prosopopeia e fale com animais, a não ser que você seja versado nisso, nós não entendemos a conversa deles. Então, nós não sabemos se eles estão ali falando algo que por livre-arbítrio eles tiveram, porque eles não têm livre-arbítrio, eles têm instintos, mas eles têm cérebro como nós, não é? Eles têm cérebro. Então, nós entendemos que aqui a nossa importância é saber o que fazer com essa fala. Não adianta simplesmente falar. Nós vamos desrespeitar aquilo que nos diferencia das outras criações de Deus, quando nós não sabemos o que falar, quando nós falamos coisas ruins, quando nós falamos lachonará, quando nós somos maledicentes. Porque este potencial que Ele nos deu, não é? Este atributo, esse é nosso, é só nosso. Então, nós vamos respeitar e nós vamos ter pensamento, fala e ação. E o pensamento que não é controlado, ele é benéfico, não, ele é benigno, mas ele é benéfico também quando a nossa mente é purificada. Então ali ele diz que não é só isso, mas também é aquilo que você ouve. Tanto o que nós pensamos como o que nós ouvimos, não é? Vai ser trabalhado pelo cérebro. Quando ele diz não aceites
falso testemunho é quando nós escutamos alguém falando mal de outra pessoa. É quando nós escutamos alguém mentindo sobre outra pessoa, que pode ser uma coisa séria às vezes. Mas quando nós vemos que escutar aqui, que ouvir também pode ser uma baixeza, nós vamos entender que não é só as mentiras, não são só as mentiras, não é só o falso testemunho, é várias outras coisas, principalmente a vontade de escutar aquilo, que não é uma vontade, é um desejo. E aí nós vamos atribuir isso para a alma animal. O cérebro precisa entender e organizar coisas que a mente purifica, que a mente começa o filtro ali. O filtro começa para nós sabermos o que nós queremos ouvir, o que nós queremos que fique no nosso cérebro. Então ele vai falar do falso testemunho. Aí ele continua dizendo que aparentemente o Hafetz Haim considera, são os autores compilando, que é só prestar atenção. Pense o seguinte, quando alguém vem para você, nós aprendemos isso nos dias anteriores, lá bem no comecinho, eu acho. A pessoa vem e faz uma fofoca, você está treinando, você começou aqui o seu trabalho, mas você sempre conversou com ela, enfim, ela é muito sua amiga, alguma coisa assim, ela é fofoqueira. Ela vem e fala com você, um dia você não fala nada, outro dia você acaba comentando alguma coisa, no outro dia você acaba dizendo para ela, olha, eu estou com pressa, eu quero sair. Outro momento você diz para ela que não gosta de falar dos outros, que gostaria de não comentar. E nós já aprendemos que nós temos que ir devagarzinho, né? Para não ofender a pessoa, para não machucar ninguém. Bom, quando nós pensamos em tudo isso, nós vamos lembrar que antes de nós conseguirmos fazer esses processos, muitas vezes nós ficamos quietos, nós ficamos mudos, o que deixa com que nós sejamos coniventes, não é mesmo? Nós estamos sendo coniventes, estamos sendo cúmplices, porque nós estamos dando crédito para aquela pessoa. A pessoa acaba continuando a falar. Você não está dizendo que não gosta, você não está dizendo que acha que é errado, então ela continua falando. Então ele diz aqui que só escutar já é uma forma de Lashon Hará, de maledicência, porque a pessoa não sabe que não deveria fazer isso, você não disse nada, você escutou, muito feliz ali, muito mudo, não disse nada, enfim, nós não podemos dar crédito. O crédito para o Lashon Hará, quando nós escutamos, é como você semear erva daninha, seja num terreno bom ou não. Então, se você semear e se você regar isso, né, que é este crédito ficando sem dizer nada, sem rebater, sem se colocar, você vai estar regando. Então, nós estamos dando crédito. Não é fácil, né? Mas também não é impossível, por isso nós estamos aqui. Bom, ele vai dizer então que, portanto, essa violação, ela é desta proibição, é uma violação desta proibição quando você escuta e dá crédito. Ele está dando as proibições, porque depois ele vai nos direcionar para as diretrizes do que fazer a respeito. Assim como é errado escolher as imperfeições dos outros como assunto de nossa conversa, também é errado enfocar a nossa atenção na negatividade expressada pelos outros. Essas duas partes eu vou explicar elas no mesmo momento. Por exemplo, quando nós falamos aqui que é errado ter como as imperfeições dos outros como o nosso objeto de assunto, também é uma coisa que nós já aprendemos. Quando você está lá em meio às pessoas e começam a comentar, você viu fulano, aí ele é isso, ele é aquilo, ele é aquele outro. Aí ele desenha muito mal, o cara lá é um desenhista. Ele é artesão, mas viu que feia aquele monumento, sei lá o que, aquela estátua, uma coisa idólatra, que ele faz, como é feio, aquela moldura daquele quadro, ele é um incompetente, ele é isso, ele é aquilo, ficar falando das imperfeições desse modo, ou ficar falando das imperfeições físicas da pessoa, né? Tu viu como é que é manco, caminha manco, é uma coisa assim, você falar sobre isso. Então nós já vimos que isso é uma proibição também, isto é Lashon Hará. Ele vai adiante que também é
É errado enfocar a nossa atenção à negatividade expressada pelas outras pessoas, seja a negatividade da pessoa ou seja ela falando negativamente de outra pessoa. Então também é um erro nós ficarmos escutando os outros, né? Quando nós falamos ali na primeira parte sobre o que nós escutamos, eu vou dar um exemplo bem, um exemplo bem prático para vocês e bem particular, como sempre faço, porque não conheço vocês, não quero fazer lachonará da sua vida. Se eu correr o risco de fazer lachonará da minha vida, nós estamos aqui para aprender. Então, estava lá eu, vou contar um caos agora, estava lá eu querendo falar sobre Torá. Toda maravilhosa, toda empolgada ali, vou falar sobre a Torá para fulano, uma coisa muito interessante que eu encontrei numa paraxá. Não foi a primeira vez, foram várias vezes coisas da Torá que eu tentei falar com esta pessoa, que é muito cara para mim, esta pessoa e tudo mais, conversando. Então eu queria te dizer uma coisa aqui, tá, pera só um pouquinho, tá? Pera só um pouquinho. Só um minutinho, só um momento você já fala sobre a Torá, eu quero escutar o negócio. Aí entenderam? Entenderam aqui essa metáfora? Entenderam? Eu estava falando sobre Torá com ele, eu estava falando sobre Deus com ele, eu estava falando sobre coisas boas e ele disse, para só um pouquinho, pera. Não, você já não fala. Não, você não vai fugir daí. Ó, um mosquito aqui. Pode deixar, você já fala, mas agora eu quero escutar. Ele estava atento para coisas que estavam acontecendo na vizinhança. É claro que todo mundo escutou, mas quando você foca nisso, então aí você vai escutar, as pessoas estavam gritando, brigando, e não importa o que está acontecendo. Você vai lá defender, alguém está tentando matar outra pessoa, você vai lá defender, você vai mudar o resultado, você vai ajudar, você vai denunciar, vai, então faça. Não, você quer escutar pelo seu desejo de escutar. Esse desejo mórbido de escutar o que está acontecendo ali, por pura curiosidade, por aquela coisa, você deixa de escutar sobre a Torá, de estudar sobre a Torá, para saber o que está acontecendo ali, lachonará também. E agora nós entendemos o lachonará que não é com a língua, o lachonará que é com os ouvidos, quando você dá ouvidos, quando você quer escutar, é pior ainda. Não foi uma vez só, foram várias vezes, espera só um pouquinho, não, eu quero escutar. Quando nós estamos caminhando na rua, ou caminhando em qualquer lugar, quando nós estamos por ali e tal, e passa alguém, ou você escuta uma conversa, escuta até algumas coisas sérias, sabia que fulano traiu ciclana e tal, você escuta isso, está caminhando na rua, não há problema nenhum, porque nós temos, se nós somos saudáveis, as nossas orelhas escutam, nós vamos escutar aquilo. Mas quando você escuta alguém discutindo, já tem uma energia tão negativa de briga, de contenda, de disputa, ou quando você escuta alguém falando de outra pessoa, ou não importa o que, não diz respeito à sua vida, não é o seu tapete, e você quer escutar, aí nós vamos ter que trabalhar isso. Esta mente, ela está suja, de sujeira, esotérica, esta mente está impura, Você tem o desejo. Nós sabemos que desejos vêm da alma animal e tudo mais, mas existe uma coisa que vem para um dos instintos aqui, com todos os nossos sentidos, nesse caso ouvindo, que entra dentro de nós e vai passar pela mente, vai passar pelo crivo da mente, vai filtrar, começa filtrando já no cérebro, filtra, decide o que fica e o que não fica. Então você nem escuta. Quando nós estamos muito treinados com relação a isso, nós realmente nem escutamos. Então não é lachonará se você está andando na rua e escuta uma coisa ali e tal e passa. Você estava por ali e escutou sem querer. Mas quando você sente vontade de escutar, desejo, que não é vontade, desejo de escutar o que está acontecendo no seu entorno, ali na vizinhança, que não te diz respeito, é lachonará. E ele deixa isso muito claro. Eu estou dando esse exemplo porque esse é um exemplo prático que realmente aconteceu. E quer que eu diga, que eu seja bem sincera? Continua acontecendo, tá? Eu continuo insistindo, em conversar sobre Torá com essa pessoa e tal. E aí ela, volta e meia, como diz as pessoas, ela escuta alguma coisa e pede para que eu pare, Eu vou ver até onde que eu vou, mas eu estou indo porque eu acredito que ela tem potencial para estudar a Torá.
Ai, ai. Então esse foi um exemplo de cima, né, da primeira parte. E o segundo exemplo aqui é sobre as imperfeições das pessoas mesmo. Então, quando você fica falando das imperfeições, já sabemos que está errado, está em outros dias, mas quando nós ficamos escutando a negatividade dos outros, também, né? Quem cala, consente neste momento, e nós precisamos também aprender a separar. Olha só, nós precisamos separar Shimirat Elashon, né, de consentir, né, daquela frase de quem cala consente. E nós temos que saber separar Lashonará quando é da boca, né, a flecha bumerangue, a bolinha que ricocheteia e bate em você, em todo mundo, prejudica todo mundo, é também aquilo que nós escutamos. E nunca esquecer do tefilim, nunca esqueçam dos filactérios, nunca, nunca, nunca esqueçam, nós temos uma conexão, nós temos a nossa mente, nós temos o nosso cérebro, não é? Nós temos o nosso coração, nós temos todo o nosso braço como aquele membro que leva a ação, porque está na mão, e tudo isso está conectado no tefilim para que nunca se esqueça e para que tenha essa conexão verdadeira, o coração que é o nosso centro, o coração que é aquele que bate mais forte quando as coisas acontecem, até quando nós escutamos brigas, tudo aquilo que acontece com o nosso físico mesmo, tudo isso está conectado com o nosso cérebro que registra isso, mas isso está conectado mais ainda com a nossa mente que purifica ou não tudo que vai acontecer depois. Então, vamos colocar um filtro, peneira por todos os lados, de filtro na boca, já tem os lábios, os dentes que evitam a bobajaiada, a bobice, mas nós ainda assim fazemos. Então, nós temos peneira aqui, né, paredes aqui, vamos colocar, nós temos os tímpanos, né, nós temos os tímpanos aqui que deixam filtrar o som mais alto, o mais baixo. Vamos colocar aqui peneiras e filtros também e no nosso cérebro. E todo o resto vai receber algo purificado de nós, que vem da mente. Da mesma forma que é errado causar dano aos outros com as nossas palavras, também é errado servir de ouvinte quando uma informação potencialmente nociva está sendo transmitida. Então são três coisas, né? Uma é não só falar, mas também ouvir, pode ser lachonará, né, dar crédito. Outra é falar mal das imperfeições e também dar crédito às negatividades que a gente escuta. E em terceira coisa aqui, é errado causar dano aos outros com as palavras, porque nós depreciamos, prejudicamos e deixamos a vaca lachonará. Destruímos casamentos, destruímos empregos e causamos até estados depressivos nas pessoas com o nosso lachonará. E também é errado servir de ouvinte quando aquilo que você está ouvindo é potencialmente, né, um dano, é potencialmente nociva, que está sendo transmitida. Como é que é isso? Às vezes você pode escutar assim: eu vou matar você, eu vou pegar você. Então você está escutando, né? Está escutando ali na íntegra, literalmente o que a pessoa está querendo fazer com a outra. Você já sabe como que deve agir, né? Já sabemos aqui, nós temos que denunciar, que defender, que ajudar o próximo. Nós não podemos deixar uma pessoa ser retirado, arrancado o sangue do seu irmão. Nós sabemos disso. Mas, de repente, quando ele diz ali potencialmente, você escuta uma discussão. Eu estou falando de discussão porque é bem comum, né? Vamos entender isso. Ou quando alguém, não só uma discussão, mas quando alguém está falando muito mal de alguém para outra pessoa que está prestes ou a contratar aquela pessoa para o emprego ou alguma coisa assim. Aqui há um potencial dano, aqui há um potencial nocivo para aquela pessoa. Ela pode nem conseguir o emprego ou perder, ou enfim. Ou você escuta uma discussão ali e tal e vê que aquilo eles estão levantando os ânimos. Então aqui há um potencial perigo. Quando ele fala que do ouvinte, é exatamente esses casos, quando a gente está depreciando, falando mal de alguém para outra pessoa, e isto pode ser nocivo para aquela pessoa da qual estão falando, com relação aos seus relacionamentos, à sua vida, à sua parnassá mesmo, o seu sustento, né, o seu emprego. Então nós não podemos fazer aqui Shimirat Lashon. Vejam como nós temos que entender, não é?
Então, se nós não conseguirmos ajudar ali e precisarmos fazer Shmirat Lashon, nós não podemos dar crédito, nós temos que nos retirar dali ou corrigir a pessoa, porque aqui há um dano potencial, né? Alguma coisa nociva para a pessoa. É errado nós darmos ouvidos a isso. Então, aqui foi a grosso modo, mas nós vamos entender agora na parte filosófica. Eu chamo de filosófica porque aqui tem perguntas e respostas. Nós conseguimos entender bem aqui. E nós vamos entender essa terceira parte aqui, do quando é nocivo, quando você fala de alguém, nessa segunda parte com mais clareza. Ele diz o seguinte no final: resumindo, os discursos depreciativos ou danosos nunca devem obter a nossa atenção. Você tem esse desejo de ficar escutando, vai ter que trabalhar isso, vai ter que purificar essa sua mente. Por quê? Porque eu vou repetir, os discursos depreciativos ou danosos nunca devem obter a nossa atenção. Vá estudar a Torá, pegue um livro de Torá, pegue o Talmud, que é bem difícil e você vai ficar bem concentrado ali, pegue um livro dos grandes sábios, a própria filosofia judaica. Vai fazer qualquer outra coisa, quem sabe um caderno de receita, fazer uma comidinha para a família, mas não dê atenção ao falatório dos outros, não dê atenção à maledicência, aos discursos depreciativos ou danosos. Aí ele vai para o Sefer Shmirat Lashon, a necessidade de falar, esse é o subtítulo. Então, primeiro, do lado esquerdo, quando ouvir é baixeza. Aqui foi uma baixeza, né? Teu desejo de ver a contenda, escutar, teu desejo de saber o que está acontecendo, cuide da sua vida. Dá vontade de dizer para a pessoa, né? Na verdade, eu disse, vá cuidar da sua vida. Pare de se meter na vida dos vizinhos, viva a sua vida. Você não está vendo que a sua casa está suja, seu vidro está todo horroroso, sabe aquelas histórias? Você está olhando para o outro. Cuida da sua vida, você pode ajudar, mudar a situação ali, o resultado final do que está acontecendo? Não pode, então pegue seus brinquinhos e se suma. Eu cheguei a falar. A necessidade de falar é o subtítulo. As pessoas com inclinação para a melancolia sentem a necessidade de falar livremente com os outros e por isso é compreensível que elas tenham medo de concentrar-se para desenvolver a qualidade do silêncio. Olha que interessante, né? Neste caso, essa pessoa deve acostumar-se a não falar sobre os outros, sejam eles quem forem. As suas conversas amigáveis devem focalizar assuntos de interesse, não pessoas de interesse. Quando acharem necessário falar dos outros, deverão ser o mais breve possível. Eu peguei o parágrafo inteiro para nós entendermos ele. Qual é aqui a diretriz, não é a proibição e a diretriz. Ele vai chamar aqui de melancólico, tá? Nós vamos continuar com a palavra melancólico, da melancolia, para seguir exatamente na íntegra como está o livro. Você vai entender aí como você achar melhor. Aquela pessoa que não tem trava, aquela pessoa que não consegue. Aqui tem um monte de coisa, mas teria que falar como médico daí, né? Que fica tensa, que fica ansiosa, que precisa falar livremente com os outros. Sobre qualquer coisa, sobre qualquer pessoa. Aquela pessoa que não realmente é o que nós diríamos assim, o sem noção. Pode ser, mas ele é melancólico, ele precisa, ele tem necessidade. Nós não entendemos aqui psicologicamente porquê, mas ele tem muita necessidade, né, de falar para os outros tudo que é coisa. Esta pessoa, aqui tem barulhos, gente. Essa pessoa, ela não consegue parar para desenvolver a qualidade do silêncio. E aqui isso aí é uma coisa muito de ansioso, né, de pessoa ansiosa. Nós vamos entender que nós já estudamos e não faz muito tempo, foi agora na sessão 2, se eu não me engano, justamente na terceira parte, que era questões de relacionamento e tudo mais, sobre a qualidade do silêncio. Por quê? Porque vamos dizer que um sábio, né, ele é um sábio, né, pelo menos ele se diz sábio, e ele é um sábio e nós estamos ali, queremos aprender com ele, mas aí ele não fala, ele não explica, ele não te conta, ele sabe para ele, mas ele não passa adiante, ele fica mudo, ele faz Shmirat Lashon nos estudos. Então não é deste silêncio que nós estamos falando. Também não é, porque isso é egoísmo, ele não vai falar o que ele aprendeu. Nós estamos aqui na vida para aprender e ensinar.
Se eu quero aprender, não vai ser de mímica, eu preciso que você converse comigo. Se você quer aprender comigo, eu preciso conversar com você. Né? Então ele está sendo egoísta e não altruísta. Também não diz respeito àquele silêncio do negócio vamos aprender a silenciar, a ficar em silêncio, porque o silêncio é o que denota, o que demonstra que a pessoa é sábia. Porque o sábio fala muito menos, o tolo fala muito mais. Não é essa falácia, tá? Nós vamos aqui entender que qualidade do silêncio não é quantidade de silêncio. Eu vou preferir não comentar, não falar nada, não me meter para evitar futuros problemas e tudo mais. Então você é um covarde. O sábio que pensa que é um sábio. Não, é o covarde que pensa que é um sábio, não é? Ele pensa que é um sábio, então eu estou silenciando. Não, é a qualidade do silêncio. É quando silenciar. É como silenciar e por que silenciar naquele momento, né? Então, isso é uma coisa muito, muito clara. Mas a pessoa tem esses problemas, esses pepinos, ela é melancólica, ela quer falar livremente. Então, essa é uma proibição, né? Seria uma proibição. Para nós que não somos assim, se nós não formos. Mas aí ele dá a diretriz. Então, neste caso, a pessoa deve se acostumar a falar sobre assuntos, né? Não sobre pessoas. E falar, ser mais breve naquele assunto do que era antes. Essa diretriz que ele não dá para os amigos da pessoa, ele está dando diretamente para a pessoa. Vamos dizer que uma pessoa assim busque ajuda, busque esse treinamento. Então é para essa pessoa que ele está dando a diretriz. Você, melancólico, que não para de falar livremente com todo mundo sobre tudo que é coisa e acaba correndo o risco de fazer Lachonará e também induzir os outros a fazer Lachonará, seja breve, se demore pouco ali, se demore menos ali. É nesse sentido que ele está falando. E aqui eu tenho causos para contar. Eu tenho muitos causos para contar. Causo é coisa aqui do interior, não sei se vocês falam. Muitos causos, muitos causos. Estava eu então num consultório médico, esperando a minha vez de ser chamada. Eu já tinha feito exames que precisava, porque era em jejum e tal, já estava com fome, e com um pouco de fome fica um pouco irritada, né? Perco a sabedoria. Estava lá em jejum. Quando você está no consultório médico, a não ser que o consultório médico seja de estética, e não era o caso, as pessoas não estão muito felizes ali, muito alegres, elas estão um pouco tensas, elas estão com alguma enfermidade, elas estão doentes, elas estão procurando profissional da saúde, não é? Então há uma tensão ali, às vezes até uma tristeza no ar, enfim, todo mundo estava muito concentrado ali. A energia não é maravilhosa. De repente começou a encher de gente, né? A sala de espera. Eu confesso que não sou muito também versada no fique no meio do monte de gente. Eu não sou, né? Eu sou nerd, gente. Eu fico um pouco tensa no vucu-vucu. Eu já fiquei no vucu-vucu quando eu era adolescente, mas eu também não me sentia bem. Então eu não prefiro nem lembrar, né? Recordar essas coisas. Então começou a encher de gente. Eu não via a hora de chegar a minha vez de ser chamada, tá? Começou as pessoas sentarem. E de repente, novamente, redundantemente, de repente entrou um senhor lá de uns 80 e poucos anos, de muletas, tá? De muletas, e ele tinha um machucado no braço também. Eu não sei se era uma tipóia, não me lembro se eram só ataduras. Ele entrou todo rengo, né? Todo esgualepado ali, com seus 80 e poucos anos. A nossa cidade é uma cidade aqui onde eu moro muito pequena, as pessoas se conhecem. Eu conheço ele de rua, realmente, mas eu não estou fazendo Lachonará porque vocês não conhecem. Eu estou ensinando, eu estou explicando, fiquem tranquilos. Já aproveita e vai aprendendo que você pode dar exemplo para as pessoas, tá? Não tem problema. Principalmente se você não falar nomes. Volta lá nos dias do Rafetz Haim que você vai ver. Então, eu conheço assim de vista, mas não de conversar e tal. Esse senhor, como eu já tinha estudado, né, muito o Rafetz Haim, eu consegui ver que ele é este exemplo, né, daquele melancólico que precisa falar livremente com todo mundo. O senhorzinho esse, o
fofo, um fofo, querido, simpático, falante, cheio de destreza, e ele com aquela muleta e aquele braço machucado, e o cabelinho bem branquinho, velhinho, assim, uma fofura, e ágil, ele muito ágil, todo rengo, todo arrebentado, mas ágil. Ele se sentou, ele deu bom dia para todo mundo que estava ali, alguns ele deu inclusive de mão pegada, coisa de interior, coisa de gente educada, né, de gente mais velha e tudo mais. Ele cumprimentou todo mundo, as pessoas que ele conhecia, ele cumprimentava pelo nome. Ele se sentou ali, ele se sentou, por exemplo, eu estou aqui, ele se sentou na diagonal, assim, ó, onde ele me via perfeitamente. E eu, com meu olhar periférico, feminino, das mulheres das cavernas que ficavam cuidando das crias, né, como dizem, os homens iam caçar, o olhar periférico aqui, ele estava ali, eu vi. E aí ele começou a conversar com esse, com aquele outro. Ele falou dos filhos, dos vizinhos, dos empregos, das finanças, das pessoas, das traições. E ele perguntava para as pessoas, você não acha? Você não era nem pergunta, é aquilo para te botar como cúmplice. Você não acha isso? E o que você acha daquilo? Ele falou de todo mundo. Ele falou de plantinhas, ele falou de soja, do plantio do soja, ele falou de agropecuária, ele falou de tudo. Eu tive uma aula de falação de tudo e de todos. Ele falou de todos. Ele contou coisas íntimas de parentes e vizinhos. E eu estava ali, vou beber uma água. E ele muito, muito fofo, feliz no que estava fazendo. Ali você não vê maldade, você não vê a maledicência, mas a maledicência existe. Sabe que no direito, o fato de você não conhecer as leis não te torna inocente quando você comete um crime. Para o direito não importa se você não conhece, o problema é seu, é um crime, terá que ser punido. Então, eu fiquei até um pouco com dó dele, né, com compaixão. Compaixão, eu fiquei pensando, poxa, se ele soubesse que isso é um pecado, que isso é errado, que ele não deveria estar falando, que ele não deveria estar, olha esse mosquito, que ele não deveria estar falando, se ele soubesse disso, mas eu fiquei ali na minha. E o senhorzinho dele falar, de repente, estava demorando. Eu comecei a pedir, porque sabe que eu sou muito pidona, sim, eu sou muito pidona, Deus já me conhece de outros carnavais. Ele olha pra mim e diz, menina, você já me pediu isso, sabe, você me pediu tanto isso aí que você tá me pedindo agora, que eu já te dei, né, eu já te proporcionei, você já fez o recipiente, eu já coloquei a benção dentro, você já recebeu e nem lembra, você nem lembra de tanto que você me pede coisas, Sharon, e eu lá pedindo pra Deus, Deus, por favor, pelo amor que o senhor tem por mim, que me chame essa secretária de uma vez, que eu não aguento mais escutar esse homem falando lachonará de todo mundo. Meus ouvidos estão escutando. Entenderam onde é que eu quero chegar? Os ouvidos estavam escutando. As orelhas estavam escutando. Eu precisei escutar aquilo porque não sou surda. Eu precisei peneirar aquilo na mente, e peneirar aquilo no cérebro, e mandar as coisas certas, aniquilar, fechar, dar um pause, baixar o volume, eu não sei. E eu fiquei pedindo para Deus para que eu fosse chamada. Geralmente, vou mostrar para vocês aqui agora que eu vi aqui pela câmera, geralmente eu não levo celular quando eu vou nesses lugares, né? E se eu levo, ele fica desligado dentro da minha bolsa, uma bolsinha tiracolo que eu costumo usar, que cabe o celular e coisinhas compridinhas. Então, quando eu não levo, eu geralmente levo este livro, tá? Esse ou uns outros que eu tenho que são pequenininhos. Aqui é a Restauração da Alma, esse é a primeira parte, mas tem a segunda e tal. Do Rabi Nachman de Breslev, que eu gosto muito, olha só. Já vou fazer uma propaganda do livrinho aqui, tá? Restauração da alma. Eu fico restaurando a minha alma enquanto estou nos consultórios médicos. Então eu fico lá lendo, eu fico conhecendo, eu fico aprendendo, eu fico internalizando, eu entro dentro do livro, né? Às vezes não são livros de estudo, nem religioso, nem esotérico, às vezes são outros tipos mesmo. Eu fico ali, fico lendo. Não tinha levado o livrinho. Eu não tinha levado o livrinho, eu não levei o livrinho. Então eu estava escutando e eu tinha que aguentar e eu fiquei escutando. Então eu fiquei pedindo mais ainda para Deus. Hashem, querido, amado, por favor, manda a secretária me chamar, me tire dessa enrascada. Que um pouco eu vou ter que, né? Tá. De repente, o caos é longo, né? Por isso que os vídeos são longos. De repente o senhorzinho olhou para mim.
Eu vi aqui no periférico, ele olhou para mim e disse: Ei, você, né? Bom dia. Você, por um acaso, não é a fulana, filha de fulano? Conheço seus pais, conheço seus avós, conheço seus irmãos. Você não era. Ai, 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 ai. Aí eu vi que. Aí o boi vai pro brejo, a vaca foi pro brejo. Quando eu fui responder para ele, sim, né, sou eu, a secretária abriu a porta e disse, Baruch Hashem. Não, não foi isso que ela disse. Ela disse, Sharon, é a sua vez. Eu fiquei numa felicidade e disse, olha, muito, muito bom vê-lo, muito bom revê-lo. Outro momento a gente conversa que chegou a minha vez e entrei para dentro da sala do médico. Ufa! Quem tem treinamento de não fazer Lashon Hara e fazer Shmirat Lashon, sai dessa, mesmo que de uma maneira difícil, e acaba sempre lembrando dos ensinamentos. E aqui eu lembrei de mais um ensinamento naquele momento lá. Que foi o seguinte, lembram aqui que eu contei sobre o Hafetz Haim, o Rabino Israel Meir Kagan, a Cohen, porque ele era Cohen, por isso que chama Kagan, ele passou um Shabat, vou contar de novo a história, mas resumida. Ele passou um Shabat, não conseguiu voltar para casa, passou um Shabat na estrada, né? Teve que parar numa hospedaria, né? Para dormir ali e tal. E a mesa, né? A noite do Shabat, ele teve que ficar, enfim, a mesa com homens que falavam só de cavalos. E falavam sobre cavalos e de cavalos. A encilha do cavalo, o cavalo puro sangue, o meu cavalo, o que eu dei pro cavalo comer, o cavalo, a égua, o filho do cavalo, o potro, só de cavalos. Noite toda. No outro dia, pela manhã, o Hafetz Haim teve que dormir lá, né? No outro dia, pela manhã, no Shabat, pela manhã, o atendente, né? Vamos chamar de garçom aqui. O atendente chegou para o proprietário da hospedaria e disse: o senhor não reconheceu? O senhor não viu que aquele lá é o Rabino Israel Meir Kagan a Cohen? Porque ele era Cohen. O senhor não viu que era o Hafetz Haim, né? Famoso e tudo mais. O dono da hospedaria ficou muito triste, muito chateado consigo mesmo, foi lá e falou para o Hafetz Haim, me perdoe, me desculpe, eu não vi que era o senhor, que o senhor ficou, pelo senhor ter ficado a noite toda escutando esses homens falando sobre cavalos, 1000 perdões. E o Hafetz Haim, com a sua sapiência, inteligência, treinamento árduo, estudo a vida inteira sobre isso, disse, não se preocupe, não tem que me pedir perdão, eu é que agradeço, porque no momento que eles estavam falando só sobre cavalos, eu pude evitar, eles mesmos evitaram que eu fizesse Lashon Hara, ou que eu ouvisse Lashon Hara. Isso evitou que eu ouvisse Lashon Hara. E nós aprendemos aqui que sim, é pelos ouvidos também. Ele sequer ouviu Lashon Hara, eles estavam falando de cavalos, então ele não correu o risco de falar Lashon Hara. Não eram de pessoas, não eram de coisas. Se alguém perguntasse para eles o que ele achava do cavalo, não tinha problema, né? Não era Lashon Hara. Entendem? Então o treinamento ele vai nos dando subsídios para viver a vida, para contornar algumas situações e pessoas, para não ofender algumas pessoas, para fazer isso. A diretriz aqui para uma pessoinha como aquele do consultório é que ele se demore pouco nas conversas, que ele seja breve. Mas é um senhor com 80 e poucos anos, que está sim fazendo Lashon Hara, mas não sabe. Vai ter sim algumas coisas ali creditadas e debitadas na sua conta, mas tem muitos méritos maravilhosos. A vida ela é um equilíbrio, né? Deus faz isso, nos equilibra, o caminho do meio é para todos. Então, essa seria a diretriz para ele. Mas como é que eu vou chegar e vou dizer assim, o senhor pare de falar? Não tem como. Então, esses treinamentos nos dão subsídios para saber como contornar, como sair de situações e como ajudar o próximo também sobre essas situações. Porque, como eu disse antes, não vamos pensar nós que a redenção é algo individual. A redenção é coletiva e nem todo mundo está na segunda série. Alguns estão na primeira, alguns nem entraram na escola ainda, não é? Então nós sabemos que a fase não é a mesma do videogame para cada um, mas nós vamos ter que ajudar as pessoas, porque senão ninguém chega na tal da redenção. É coletivo, gente, é coletivo. Isso é uma bucha, mas é real, né? Bom, somos responsáveis pelos atos dos outros.
né? Temos uma parcela de responsabilidade, ela é menor, mas ela existe. Continuando, ouvi dizer sobre o grande gênio da Torá, Rabino Rafael Edemburgo, que ele renunciou ao seu cargo de rabino 4 anos antes do seu falecimento. 4 anos antes ele desistiu de ser rabino. A partir de então, ele pedia àqueles que o visitavam que enquanto ficassem dentro da sua casa, não falassem sobre outras pessoas. Bom, imagina você está na sua casa, não sei se aconteceu com vocês, mas no nosso mundo aqui, na nossa realidade, Bnei Noach, isto acontece, muito. A pessoa vai na sua casa, ela faz lachonará, às vezes a nossa saia curta tipo, ela faz idolatria, eu já passei por isso muitas vezes. Eu quero dizer para vocês que são poucas as vezes que eu consigo não ser grosseira naquilo que eu quero falar, porque estão na minha casa, então eu acabo me fechando e não falando para não ser grosseira e acabo infringindo uma lei que é Shalom Baita, paz dentro do nosso lar. Esta é a minha casa, este é o meu santuário, não é? A nossa casa é o nosso santuário, é o nosso tabernáculo, assim como o nosso interior. Ali quando as pessoas fazem idolatria ou lachonará nesse tabernáculo, nesse santuário, machuca todas as esferas, não é? Impregna uma energia ruim na nossa casa e atravessa o nosso coração, entra na nossa alma, nos machuca. Nós somos monoteístas, nós acreditamos num único Deus, na onisciência, na onipresença de um único Deus. Não tem 3, não tem 2, não tem os secretários, não existe isso. Então a pessoa vem na sua casa e fica falando, fazendo lachonará, por exemplo, dos outros, né? Aqui eu falei de idolatria porque é o que acontece conosco. Não é um caos agora, mas é bem rapidinho, é mais ou menos um caos. Me aconteceu isso há pouco tempo e desta vez eu consegui, de uma maneira rindo, de uma maneira mais assim, eu disse, por favor, hoje não, vocês estão na minha casa, eu não quero saber de idolatria. Então, eu consegui, mas com relação a lachonará, eu não consegui neste mesmo dia. As pessoas falaram muito dos outros, das outras, das coisas, das pessoas. Então nós vamos aos poucos nos fortalecendo, tendo subsídios e entendendo que na nossa casa, quem comanda a nossa casa somos nós somos um reflexo de tudo que existe naquilo que é macro. Então no micro, quem manda na nossa casa somos nós, porque quem manda na grande casa é a Hashem. Né? Nós somos esse espelho e nós queremos paz ali dentro. Então não é fácil, quando nós entendemos essas coisas aqui, fica menos difícil, mas não fica muito fácil. Por isso que a gente perde amigos e tal. Continuando ali a frase, vem uma parte muito interessante. Nesse mesmo sentido, para nos ajudar nas diretrizes. Também ouvi dizer sobre outro líder de sua geração que ele tomava extremo cuidado para nunca fazer comentários sobre outras pessoas. Aí aqui tem uma nota de rodapé maravilhosa, prestem atenção. Próximo do final de sua vida, o Hafetz Haim foi visitado por alguém que tocou no assunto de uma disputa na sua cidade natal. O Hafetz Haim o interrompeu. As pinhas. Durante anos evitei o pecado de lachonará. Você quer que agora eu fique preso em sua teia? Olha só, e cheio de presença de espírito, né? Cheio de presença divina, né? E espirituoso também, e inteligente, não é? A vida inteira estudando sobre isso. Está velhinho, está no final da sua vida, tem um entendimento de tudo. Essas pessoas não têm medo de morte, essas pessoas não tem nada disso. Gente, nós estamos falando de gente grandona, né? Ele era bem baixinho, assim, pelo que eu pesquisei, mas era gente grandona. Aí ele chega e diz, a vida inteira eu fiquei estudando sobre não fazer isso. Agora que eu estou mais para lá do que para cá, agora que eu já concluí, que eu contribuí com tudo isso, você quer me prender na sua teia? Agora, no final do jogo? Não, Nanina, não. Então, você vê aqui que essa teia que existe, ela é forte. A trama é muito bem tramada, o fio da aranha é muito forte. E às vezes, essa teia, ela é tão maliciosa, não sei se era o caso aqui, mas ela é tão maliciosa que a própria aranha cai na própria teia.
Então, nós vamos ter esses desafios aqui, é o aprendizado para nós entender os desafios vão acontecer. Eles vão acontecer do mesmo jeito que as traduções maliciosas da Torá existiram e existem. Vai acontecer do mesmo jeito. O que eu quero dizer com isso? Vai ter aquele que vai querer te pegar na teia sem querer, vai ter aquele que vai maliciosamente querer que você caia na teia, vai ter aquele que está te testando, vai ter todos os tipos. Todos os tipos. Ninguém pega o Hafetz Haim na teia. Com certeza, devemos tomar cuidado para não falar de um lojista com seu concorrente, nem um artesão com seus colegas de ofício. Essas conversas geralmente causam lachonará, especialmente quando os lojistas ou artesãos guardam rancor uns pelos outros. Aqui nós vamos ver e depois nós vamos entender sobre o elogio. Nesse momento aqui de lojista, é porque havia muitos comerciantes, né, naquela época, assim, vizinhos de comércio e tudo mais. Nós podemos trazer para os dias de hoje com a mesma coisa. A minha cidade é uma cidade pequena. Aqui é assim, quando alguém abre alguma coisa, essa coisa aparentemente está dando certo, 412 pessoas resolvem abrir a mesma coisa. Não entendem que aí satura o mercado. Que quem vende a tampinha, ou produz a tampinha da garrafa PET, precisa de alguém, se não for ele mesmo, não é? Que produza então o produto que põe dentro. Um faz a Coca-Cola e a Coca-Cola manda uma outra empresa fazer a tampinha. Então as pessoas trabalham juntas e todo mundo cresce, não é? Não, mas quando você bota os olhos pela inveja que o ser humano parece que nasceu com isso, eu não sei, você acaba se prejudicando o outro, né? Então aqui, quando diz respeito a não elogiar um lojista, falar de um lojista para um concorrente dele, é por essa falta de noção que nós temos de respeitar o negócio do outro, de não ficar achando que agora você está falando bem daquele, então o meu produto não é bom, mas é para evitar isso. Infelizmente nós não aprendemos essas coisas ainda, não de todo, né? Algumas pessoas aprenderam. Você chega e diz, você viu o produto lá da loja tal, do comerciante tal, é delicioso, é bem embalado, é bem atendido, e você está falando para um concorrente que faz dentinho para aquele, que tem uma rixa, né? Que tem um ranço daquela pessoa, né? Você sabe disso, né? Há uma concorrência ali e um desafeto. Então você vai fazer isso por quê? Qual é o seu objetivo de comentário? Então você não pode, você não deve. O que acontece aqui? A pessoa que escuta, ela já manda energia negativa. Esse dia o cara vai tropeçar, vai bater o dedinho na quina da mesinha, alguma coisa vai acontecer. Ela já manda uma energia negativa, ela já se sente diminuída, ela já muda o ânimo ali, ela já muda até mesmo com você e você não ganhou nada com isso. E aquela pessoa que nem sabe que vocês estão falando sobre ela, já está recebendo ali a tal daquela nuvem negra que vem, porque as palavras que nós falamos, porque as coisas que nós pensamos, porque a energia que nós emanamos, ela não fica concentrada em nós, ela vai para o ar, para o tempo, para os lugares. Então, muitas coisas, você já viu, muitas vezes a gente entra num lugar e se sente pesado ali. Às vezes a gente entra num lugar e se sente leve. Então, nós não devemos fazer isso, né? Quando eu falei, e nem artesãos, quando eu falei que nós íamos aprofundar mais nessa parte, eu vou ler a outra partezinha aqui, para nós entendermos que existe aqui uma coisa também sobre a autoestima da pessoa. Com relação a isso, de nós não podermos falar de um concorrente, desse entendimento de concorrente, eu assisti uma entrevista com um empresário brasileiro e eu achei magnífico. Ele é um grande empresário, ele tem não só dinheiro, como uma família muito linda, ele é uma pessoa próspera, muito bem vista, mesmo que as fakes, sei lá o que, tentem prejudicar ele aí, ele é uma pessoa aparentemente idônea. E eu aprendi que você precisa ser e parecer, uma pessoa honesta, ele me parece. E ele estava sendo entrevistado por um rabino, não é? Então, ele estava dizendo que com relação aos concorrentes, ele nunca olhou com ódio, com inveja, com esse tipo de coisa, e que acontecia isso do contrário, né, para ele. Ele procurava olhar aquele produto que ele também vendia, e que estava sendo muito bem vendido por aquele concorrente,
E ele pensava assim: eu quero fazer com que o meu produto, que é similar, com que o meu produto seja atraente, seja de qualidade, não para tirar o cliente do outro, mas para que esse cliente tenha nas duas fábricas ou nos dois comércios qualidade suficiente para que ele possa fazer a escolha. Então eu quero oferecer para os clientes, potenciais clientes que podem ser meus também, mesmo que já sejam seus, algo de qualidade, algo que possa se comparar com o que ele está usando agora, para que ele possa escolher o que é melhor e não ir lá e arrancar, né, marqueteiro, né, de carteirinha, arrancar o cliente do outro. Nós não estamos, a maioria das pessoas, deste patamar, né, deste empresário muito conhecido de nós. Mas nós podemos evitar, aprendendo a fazer treinamento, evitar com que as pessoas que não chegaram nisso, que são a maioria, não sintam essa inveja, não mandem energias negativas e também não se sintam mal, também não se diminuam, tá? Eu vou continuar lendo, nós vamos entender isso. E também tem, peraí, essa restrição aplica-se não somente a elogiar o lojista sobre o que os nossos sábios nos advertiram. Nunca devemos falar elogios excessivos sobre nossos semelhantes, pois é inevitável que os elogios levem às críticas. Aqui também tem uma nota de rodapé. Quando elogiamos excessivamente uma pessoa, é inevitável que quem fala ou outra pessoa presente indique um ou mais defeitos dela. Nós vamos explicar isso e vocês, se vocês se identificarem com isso, eu peço que comentem. Aqui é muito importante que curta, que comente, que compartilhe, porque nós precisamos que todos estejam na mesma sopa aqui, porque a redenção é para todos, é coletiva, então compartilhe. Mas a parte de comentário, comente se você já passou por isso, se você conseguiu sair dessa situação, como foi que você contornou, dê algum exemplo aqui, comente se faz sentido e o que está acontecendo na sua vida, porque agora nós vamos ver aqui essa parte, quando você vai e excessivamente elogia alguém por exemplo, você elogia, vamos pegar na profissão aqui, vamos pegar a profissão que eu conheço. Você pega um advogado e diz, é um excelente advogado, fala para outra pessoa, né? Vamos dizer para outro advogado, que é seu amigo. E aquele lá é um excelente, nem é da mesma área, tá? Mas tudo bem. Eles são invejosos mesmo. Aquele advogado, ele é excelente, um trabalho excelente, me atendeu, os honorários foram condizentes, eu não fiquei pobre, né? Ele me cobrou um valor justo, ele foi rápido, eu não fiquei esperando, o processo não ficou no fórum por muito tempo, é um excelente advogado, me aconselhou e tudo mais, né? Você fala isso, aquela pessoa que está ali, você elogia demais, além da conta, tá? Além da conta, excessivamente, a pessoa olha e diz assim, mas é um péssimo pai. É um péssimo pai. É um ótimo advogado para os outros, mas é um péssimo pai. Ele não paga pensão, porque se divorciou da mulher, não paga pensão. Tem um povo aí que diz que ele até traiu ela e tudo mais. Entende? Então, quando nós estamos lidando com pessoas, nós precisamos entender que existe uma individualidade que nos separa um pouquinho uns dos outros. E nós precisamos entrar naquele degrau, naquela esfera da pessoa, tentar conhecer um pouco para saber o que ou não dizer. Então você vai elogiar, um trabalho bom, ele fez um trabalho lá, era a área dele, não era a sua. Nós vamos evitar o que aqui? Se você conhece essa pessoa para quem você está falando, e essa é a parte profunda que nós já estudamos aqui anteriormente, e a pessoa é uma pessoa invejosa, mas não é uma pessoa má, não é uma pessoa perversa, é uma pessoa invejosa, é uma pessoa carente, é uma pessoa com autoestima baixa e tudo mais, ela vai sofrer, ela vai se sentir menor ainda, ela vai se sentir até traída por você. É como quando nós contamos de coisas que nós conquistamos, do sucesso que está tendo a nossa vida profissional, do nosso relacionamento amoroso que é harmônico, que é maravilhoso, para alguém que seja assim, que seja invejosa. A pessoa sofre, a pessoa ela quer ter o que você tem. Ela às vezes nem quer ter o que você tem, ela quer ser você. Às vezes nem isso, é pior do que isso, ela quer que você não tenha.
ou que aquele outro não tenha. Então, todos esses cuidados, eles dizem respeito a um bom relacionamento de pessoas que são iguais aos olhos de Hashem, mas que não estão no mesmo momento da sua vida, da sua elevação. Não estão no mesmo momento. Então, nós precisamos fazer aquilo que Hillel disse, resumir a Torá ficando, né, como é que é, num pé só, que é fazer para o semelhante aquilo que nós queremos que façam por mim e jamais fazer aquilo que nós não queremos. Né? Essa é toda a Torá e o resto é história. Então, aprendermos com isso, a ter amor ao próximo. Então, quando nós contamos de algo que foi muito bom para nós, o que é que nós estamos querendo com isso? É nos mostrar, contar vantagem? O que que é? E quando nós estamos falando de um lojista para outro lojista que às vezes está com uma situação difícil, não é? O que é que nós estamos fazendo ali? Por que nós estamos fazendo isso? Ele vai fazer Lashon Hará, ele vai fazer com que você faça Lashon Hará, porque você vai ter que escutar, já é Lashon Hará, né? Você está dando atenção e crédito para aquilo, ele vai mandar aquelas energias negativas. Todas essas coisas acontecem em uma só vez. Nós não queremos isso. Quando nós trabalhamos fazer Shmirat Lashon e não fazer Lashon Hará, não é da boca para fora, né? Tudo a ver, né? Não é da boca para fora, é da boca para dentro. Não é da boca para fora, é por dentro, é tudo. É melhorar o ser que nós somos. É melhorar a criatura que Deus colocou aqui para se corrigir. O tikkun não é conserto, tikkun é correção, é corrigir isso, não emendar, remendar, consertar. Consertar que logo quebra de novo, coisa que conserta logo quebra. Não é conserto, é corrigir. É corrigir, é fazer de novo se precisar. Então, Lashon Hará, ou seja pelos ouvidos, seja falando, é um aprendizado que deve ser repetido, porque ele é o mais importante. Com a boca nós curamos alguém, com a boca nós adoecemos alguém, nós ofendemos alguém, nós machucamos o outro, nós amamos o outro, nós elogiamos o outro, nós somos bondosos com os outros, nós somos maus com os outros. Tudo isso com pouquíssimas palavras, né? As flecha, bumerangue, bolinha que ricocheteia. Onde é que estou aqui? Devemos abster-nos totalmente de falar de um indivíduo com o seu concorrente, pois muito provavelmente o nosso ouvinte levará a conversa na direção que lhe permite expressar os seus sentimentos negativos. Já entendemos isso, né? Agora pode até não ser aquela pessoa profunda que acaba ficando até depressiva porque o outro é um sucesso e talvez ela não seja tanto, ou queira ser ele. Mas aqui nós estamos falando daquele mais a grosso modo, que ele vai de alguma maneira arranjar um defeito. E aquilo lá é maravilhoso, mas nem tanto. Porque aquela caneta, aquele marca-texto lá, rosa, é muito maravilhoso, nem tanto porque borra tudo. Ele vai achar um jeito de colocar alguma coisa negativa ali. Se acharmos absolutamente, olha que importante, vai fechar com chave de ouro. Se acharmos absolutamente necessário participar desta conversa por algum propósito construtivo, que nós já aprendemos, né? Crítica negativa construtiva, não é? Por algum propósito construtivo, então deveremos manter a conversa o mais breve possível. Caso contrário, ela inevitavelmente provocará Lashon Hará. Então você vê que tem toda aquela conversa ali que você está escutando. Ela é nociva, ela tem todos aqueles requisitos que a gente já viu ali, potencialmente nociva, ou ela é falsa, ou tudo mais. E você tem ali uma crítica construtiva, um propósito construtivo, de ficar uns minutinhos ali, dizer uma palavrinha-chave ali, então você vai ficar ali, mas vai fazer com que isso seja breve. Só quem estuda e treina não fazer Lashon Hará sabe como fazer isso, não é? Às vezes a palavrinha é cale-se, mas não é essa que a gente quer dizer na hora. A palavrinha breve seria essa, né? Cale-se, não quero ouvir, tome vergonha na cara, pegue a Torá, vai estudar o Hafetz Haim, cuide da sua vida, e tudo mais. Mas nós não queremos ser grosseiros, não é assim que a gente ajuda o outro e nem a todos.
Esse foi o dia 91 de não fazermos Lashon Hara, de fazermos Shmirat Lashon com as orelhas. Com as orelhas. Então nós temos, é que nem aquela música lá em inglês, head, shoulders, knees and toes, sabe? Nós temos tudo, né? A mente, o cérebro, o filtro e o discernimento. O discernimento fica aonde? Entre uma coisa e a outra. Quando nós organizamos as coisas no nosso cérebro, nós decidimos com o nosso discernimento, com o nosso da'at, nós decidimos o que fica. E aquilo que fica, nós decidimos se vai para a boca. E nós decidimos, depois disso, se chega na nossa ação propriamente dita. Os ouvidos nem chega aqui, é das orelhas para cima. Quando nós escutamos, veja que está junto, né? Veja que, olha onde é que é. Aquilo que nós vemos e que nós escutamos. Nós não estamos na boca ainda. Então, aqui nós vamos ter o discernimento de decidir se queremos ou não, se desejamos ou não escutar o que está acontecendo com a vida dos outros, sem o objetivo de ajudar, sem o condão, sem a alçada, sem o poder, sem coisa nenhuma de ajudar, nós queremos escutar. Isto é Lashon Hara, isto é maledicência. Então esse foi o dia 91. Dia 91, 1 de Tevet, primeiro ciclo, e 2 de Tammuz, segundo ciclo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe pelo comprimento do vídeo. Mas é assim, estudar não é simplesmente assistir uma coisinha e achar que tá bonitinho e aprendi tudo, né? Nós aqui temos um trabalho árduo de muitos dias. Estão preparados, não estão? Então comenta aí embaixo se está rolando bem para você e me conte alguma coisa, sei lá. Me conte alguma coisa aí, faz um comentário, eu contei vários causos para vocês aqui. Me conte alguma coisa prática que você conseguiu, que você venceu, que você é vitorioso, porque eu sei que é. Então, Salmo de Davi. Nós vamos falar hoje o Salmo 24. E vocês vão segurar esse salmo dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, pode guardar, tá? Esse você escuta, a sua mente não vai precisar filtrar, a não ser que você queira muito. Pega, deixa lá no cérebro, mantém no cérebro, passa para a boca, para as mãos, porque esse salmo é aquele salmo que a gente enxerga aqui, que tudo é de Deus, que tudo vem através dele e que, sim, a nossa parnassá pode e deve ser cobrada somente dele, desde que nós façamos o nosso recipiente. Então, para a parnassá de todo mundo, sustento, prosperidade para nós, o Salmo 24. Ao Eterno pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, pois ele fundou-a sobre os mares e sobre os rios a consolidou. Quem subirá ao monte do Eterno? E quem estará no seu santo lugar? Aquele cujas mãos são limpas e cujo coração é puro, que não jurou em meu nome em vão e não prometeu falsamente. Do Eterno receberá bênçãos, uma justa recompensa do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que a ele se voltam, dos que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Ergui a portas os vossos batentes, ampliai-vos a portais antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Eterno, forte e poderoso, o Eterno poderoso na batalha. Erguei, ó portas, os vossos batentes, sim, ampliai-vos, ó portais antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Eterno dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Shalom a todos, até uma próxima vez.